Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso mini curso sobre hipertensão, nós vamos falar um pouco sobre a fisiologia do sistema cardiovascular. Então, de início, nós temos que a função primordial desse sistema cardiovascular, que é composto pelo coração, que é a chamada bomba sanguínea, e pelos vasos sanguíneos, tanto as artérias quanto as veias, tem função de bombear justamente esse sangue para todo o corpo, para os tecidos, garantindo a nutrição tecidual, a troca de gases e a retirada de excretas metabólicas desse organismo. E esse sangue ele vai ser responsável por carregar íons importantes para a homeostase corporal, como por exemplo cálcio, sódio, potássio, enfim, uma infinidade de íons. E além desses íons, a gente vai ter também o carregamento de hormônios, como o hormônio do crescimento, e com outros compostos biológicos. E esse sangue ele vai estar participando de processos fisiológicos, como por exemplo da coagulação e os processos de defesa e crescimento corporal. O sangue ele é composto basicamente por plasma, que é a parte líquida, que vai ser composta por cerca de 90% de água, 7% de proteínas e 0,9% de sais minerais. 2,1% seria de outras substâncias. E aí, além dessa parte líquida, que seria o plasma, nós vamos ter também os elementos à parte, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. E aí, falando um pouquinho do ciclo cardíaco, como vai ser falado mais à frente, mas dando uma base, a gente tem que o coração ele realiza sístole e diástole de forma autonômica. Então esse relaxamento e essa contração ela vai ser chamada de sístole ou diástole. E aí falando um pouquinho sobre esse ciclo cardíaco na questão da condução desse sangue, a gente tem que o sangue ele vai vir pelas veias cavas superior ou inferior, derivado das terminações corporais ou dos órgãos. Ele vai entrar no átrio direito, vai passar pela válvula atrioventricular direita, vai para o ventrículo direito e aí vai para a artéria troncopulmonar, onde vai sofrer hematose nos pulmões e vai voltar pelas veias pulmonares para o átrio direito. E aí, seguindo a sequência, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta e circulação sistêmica. E aí, falando um pouquinho dessa circulação sistêmica, a circulação sistêmica ela é caracterizada por todo o sangue que vai sair dessa artéria aorta para todo o corpo. E além da circulação sistêmica, que é essa que vai se derivar para todo o corpo, a gente vai ter a circulação pulmonar, que é justamente essa que a gente chama pequena circulação, que vai ser derivada do coração para os pulmões e do pulmão para o coração. Então a gente vai ter ventrículo esquerdo, ventrículo direito, pulmão, veias pulmonares, átrio esquerdo e, enfim, a circulação sistêmica. E aí, quando a gente fala desse caminho que o sangue percorre, ele percorre a partir da veia aorta, quando a gente fala de circulação sistêmica, a veia aorta, artérias, arteríolas e capilares. E aí, a partir dos capilares, a gente já faz um processo de retorno sanguíneo para o coração. Então, a gente vai ter capilares, vênulas, veias e artéria e veia cava inferior ou superior. E esse sangue, ele não tem a pressão que teria, por exemplo, no caso do sangue arterial, que é rico em oxigênio e que é demandado pelo ventrículo esquerdo. Então, para ajudar, para auxiliar nesse processo de condução desse sangue de volta para o átrio direito, a gente vai ter algumas estruturas que são as válvulas venosas.
Então, nessas vênulas, nessas veias, principalmente, um exemplo grande que a gente pega é esse da imagem, onde a panturrilha, os músculos da panturrilha, eles auxiliam nesse processo de condução desse sangue de volta para o átrio direito. Então a gente vai ter que essas válvulas, elas vão conter o sangue em uma direção, em uma questão unidirecional. Então esse sangue, ao passar por essas veias, ele não vai retornar por conta justamente dessas válvulas. E aí a gente tem algumas diferenças entre esses vasos sanguíneos. Como foi falado, a gente tem as derivações, principalmente as veias, artérias e capilares. E aí, falando um pouquinho das diferenças histológicas e anatômicas desses, a gente tem que as veias, como elas não sofrem uma pressão, como por exemplo as artérias sofrem, elas não necessitam de uma parede muito grossa. Ou seja, o músculo que está contido nessas veias, ele vai ser mais fino, podemos dizer assim. Já nas artérias, justamente por sofrer essa maior pressão para conseguir ser espalhado por todo o corpo, para conseguir atingir todo o corpo, essa pressão ela é necessária. E também essa camada de músculo liso, ela é mais grossa justamente para aguentar essa pressão arterial. Então, por exemplo, a artéria aorta é uma das mais espessas que a gente vai ter. E os capilares, eles vão ser formados por, geralmente, uma única camada de célula. E nesses capilares, a gente vai ter que cerca de apenas uma célula passa por vez. Justamente para permitir a perfusão capilar, ou seja, tanto a excreta de metabólicos no sangue, quanto a alimentação dos tecidos com esses nutrientes que são trazidos pelo sangue. E aí a gente entra na questão, principalmente numa questão que está relacionada à hipertensão arterial, que vai ser a questão do controle do fluxo arterial. E aí a gente tem principalmente a atuação do sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, ele vai estar participando da regulação desse sistema cardiovascular de forma integral. Então, assim, o sistema simpático, ele vai ser responsável por acelerar a frequência cardíaca, o débito cardíaco, justamente pela ação da norepinefrina e da adrenalina, que são as catecolaminas, como vai ser explicado futuramente. E o parasimpático vai ser responsável pelas ações de relaxamento. Então, quando a gente está, por exemplo, em um exercício, a gente tem a ação tanto do simpático, e quando a gente para esse exercício, a gente tem a ação do parasimpático para o relaxamento e homeostase corporal. E aí, falando um pouquinho de regulação hormonal, a gente vai ter 3 parâmetros nessa regulação. Então, a primeiro ponto, a regulação mais vista, assim, nas literaturas, a gente tem o sistema renina, angiotensina, aldosterona. O que se trata esse sistema? A gente vai ter 4 órgãos participando desse sistema. Então, rins, fígado, pulmão e coração. Então, quando a pressão arterial ela está muito elevada, quando essa pressão arterial ela está muito baixa, então esse sistema ele vai agir para regular essa pressão arterial. Então, no rim, a gente vai ter o complexo justaglomerular, que vai conter os receptores responsáveis pela liberação da renina. Então, quando esses receptores captam essa informação de que a pressão arterial ela está muito baixa, o volume sanguíneo está muito baixo, a renina é liberada. E essa renina ela vai atuar justamente no polipeptídeo que está contido no fígado, que seria o angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio ele vai ser transformado de sua forma inativa para sua forma ativa, que vai ser um vasoconstritor fraco, que vai ser a angiotensina 1.
Essa angiotensina 1, por ser um vasoconstritor fraco, ela não atua de forma severa na questão da regulação da pressão arterial. Então, essa angiotensina 1, ela também é convertida já nos pulmões ou nos vasos sanguíneos em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina. E aí sim, essa angiotensina 2 ela vai ser responsável por atuar fortemente nessa regulação da pressão arterial. E além dessa angiotensina 2, a gente vai ter também a aldosterona. Então, com a pressão arterial baixa, essa aldosterona ela vai aumentar a reabsorção nos canais de aquaporina, nos néfrons, de sódio e de água. Então, aumentando a osmolaridade sanguínea e, consequentemente, o volume sanguíneo. Além desse controle do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente vai ter também o hormônio antidiurético, o ADH, ou vasopressina. Esse hormônio ele vai ser liberado a partir de uma percepção da osmolaridade. Então, no hipotálamo, a gente vai ter um centro específico que vai conter os osmorreceptores. Esses osmorreceptores vão ser responsáveis por verificar a osmolaridade sanguínea. Então, quando essa osmolaridade, essa concentração de íons no sangue está elevada, esse centro atua esse centro vai atuar para induzir a sede. Então, vai aumentar a ingestão de água e também vai aumentar a excreção de sódio. Por fim, a gente tem o peptídeo natriurético atrial, ou PNA. Ou seja, quando o volume de sangue está elevado nos átrios, quando esse volume ele é além do normal, a gente vai ter nos átrios receptores específicos para essa questão, então mecanorreceptores. E aí esses receptores, ao perceber que tem um volume excessivo de líquido nesses átrios, vão liberar esse peptídeo natriurético atrial, que vai ser responsável por justamente eliminar nos rins mais sódio e, consequentemente, mais água. E aí a gente trata também da contração do músculo cardíaco. Então, quando a gente vê a contração do músculo esquelético em comparação com a contração do músculo cardíaco, os túbulos T do músculo cardíaco eles têm 25 vezes o tamanho do esquelético. Então, o potencial de armazenamento de cálcio desses músculos é muito maior do que outros músculos, justamente por necessitar dessa contração contínua e rápida. E aí essa contração ela vai se derivar do potencial de ação, que, como a gente vai ver futuramente, vai ser o coração ele é um órgão autocontrolável, ou seja, ele mesmo regula a sua contração a partir dos nós sinoatrial. E esse potencial de ação vai fazer com que os canais de cálcio se abram. Esse cálcio vai interferir na reanodina, que vai liberar o cálcio que está armazenado no retículo sarcoplasmático, que também é uma diferença do músculo esquelético. No músculo cardíaco, esse retículo sarcoplasmático ele vai ser menor, justamente porque a gente tem um túbulo T maior, com um maior armazenamento de cálcio. Então, a gente não vai precisar dessa reserva grande de cálcio dentro no meio intercelular. E aí, esse cálcio ele vai agir no complexo Então, esse cálcio ele vai agir no complexo actina-miosina, causando a contração muscular. Vamos falar um pouco sobre o ciclo cardíaco. Quando falamos referente ao coração, não podemos esquecer que o sistema cardiovascular tem uma função principal, que é levar sangue para todos os tecidos. O sistema cardiovascular tem uma função principal. O coração bombeia o sangue com muita pressão para que esse sangue vá pelos vasos até chegar nos tecidos e aí levar oxigênio e nutrientes. Falando sobre o conceito de débito cardíaco,
O débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração consegue bombear em 1 minuto para todo o corpo. Esse coração consegue bombear de 5 a 6 litros por minuto. Esse débito cardíaco vai variar? Sim, com certeza ele vai variar. Se você estiver em repouso, vai diferenciar se você estiver fazendo a caminhada. Então, esse débito cardíaco é aumentado quando você está fazendo exercício físico. Não podemos esquecer que, juntamente com esse débito cardíaco, que ele é aumentado, de certa forma, a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto ocorre em consequência da frequência cardíaca. Então, se eu tenho aumento do débito cardíaco, automaticamente a frequência cardíaca também estará alta. Indo agora para o outro conceito, que é volume de ejeção. O volume de ejeção é a quantidade de sangue que esse coração consegue bombear. Ou seja, cada batimento cardíaco, quanto que esse coração consegue jogar de sangue, isso é o volume de ejeção. A quantidade de sangue que esse coração consegue jogar em um batimento cardíaco. Se eu quero saber o débito cardíaco, eu posso fazer o processo de multiplicação entre a frequência cardíaca e o volume de ejeção, que tem total relação. O débito cardíaco é o que eu jogo em minuto, né, que o coração joga sangue em 1 minuto, a frequência cardíaca, quanto que ele bate naquele tempo, e o volume de ejeção é o quanto esse coração joga de sangue em um batimento cardíaco. Antes de falar diretamente do ciclo cardíaco, a gente tem que lembrar do processo que esse sangue faz dentro do coração para ser mandado embora. E a gente tem que saber anatomicamente que o coração tem as suas 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. O sangue chega a esse coração por meio dessas veias, né? A veia cava principalmente, que vai jogar esse sangue que veio do corpo no átrio direito. Nesse átrio direito, ele vai passar para o ventrículo direito, dali ele vai para os pulmões para ser oxigenado e depois ele volta para o coração, exatamente no átrio esquerdo. Desse átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo e dali ele é bombeado pela aorta e vai jogar esse sangue para todo o corpo. Algo importante a se destacar é que entre essas câmaras cardíacas, átrios e ventrículos, nós temos ali as válvulas. Temos a válvula tricúspide e a bicúspide, ou também chamadas de átrio ventricular direita e átrio ventricular esquerda. Qual a função delas ali? A função delas de uma válvula é que é composto por válvulas cardíacas, é exatamente manter o fluxo sanguíneo de forma unidirecional dentro do coração. E aí, voltando para o ciclo cardíaco é o conjunto de processos que ocorrem no batimento cardíaco, ou seja, esse batimento tem um começo e um fim. Então, o ciclo cardíaco, é o começo até o fim de um batimento cardíaco. Ele não tem fim, né? Então, e aí, para começar um processo de contração, o batimento cardíaco tem que ter um potencial de ação. Mas esse potencial de ação é autônomo do próprio coração. Onde tem início esse potencial de ação? No nó sinoatrial. Quando falamos do ciclo cardíaco, tudo tem início no potencial de ação. O potencial de ação, que tem o surgimento no próprio coração, ele não depende de estímulo nenhum, ele mesmo gera esse potencial de ação no seu nó sinoatrial. E aí, o que vai acontecer? Esse nó sinoatrial, por meio desse processo de potencial de ação e de despolarização, ele vai despolarizar átrios, depois ele segue esse potencial de ação do nó sinoatrial para o nó atrioventricular, que fica na região entre átrios e ventrículos. E dali, ele segue esse potencial de ação pelo feixe de His até a região mais abaixo do coração. E ali ele vai distribuir esse potencial de ação pelas fibras de Purkinje. Então, o potencial de ação ele vai se propagando desde lá de cima do nó sinoatrial até o átrio ventricular e até a base desse coração. E o que seria esse processo do ciclo cardíaco? Se chama sístole e diástole. Sístole é quando contrai e diástole é quando está relaxado. É importante saber que o átrio e o ventrículo, eles não vão se contrair em conjunto.
Ou seja, primeiro eu tenho a contração do átrio, depois a contração do ventrículo. Eles nunca vão bater juntos. O átrio joga o sangue para o ventrículo, esse ventrículo está relaxado, e esse ventrículo depois vai bombear esse sangue para o vaso e o átrio estará relaxado. Vamos entender mais um pouco, falando dos volumes envolvendo a sístole e a diástole. Vamos saber as estruturas e o processo fisiológico desse coração. Primeiro, o sangue a gente sabe que é bombeado pelo coração, e esse coração tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, e entre eles estão ali válvulas que estão entre átrio e ventrículo direito e esquerdo. O sangue ele chega no coração pelo átrio direito, ele passa pela essa válvula atrioventricular direita e chega ali no ventrículo direito. Dali ele é mandado para os pulmões, ou seja, o sangue é mandado para os pulmões para ser oxigenado pelo ventrículo direito, e ele volta ao coração para o átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo por meio da válvula atrioventricular esquerda, e o ventrículo esquerdo bombeia esse sangue com muita pressão para todo o corpo. É importante ressaltar um pouco, referente à sístole e à diástole, que existem válvulas que estão entre o átrio e o ventrículo, basicamente para evitar refluxo de sangue, ou seja, o sangue que passou do átrio para o ventrículo, ele não volta, exatamente por causa das válvulas. E essas válvulas são compostas por válvulas. A sístole ela é o processo de contração desse coração, e a diástole é o processo onde está relaxado o músculo cardíaco. Sabemos que o coração é autônomo, como aqui eu já falei. Ele mesmo cria seu potencial de ação para se contrair. Ele sozinho consegue manter a contração para bombear o sangue. Mas alguns sistemas, como o sistema nervoso autônomo, podem influenciar sobre o coração. Ou seja, o coração ele é independente, mas ele pode sofrer influências de outros locais, como o sistema nervoso autônomo, que é o sistema simpático e parasimpático. E aí, quando falamos sobre sistema nervoso autônomo, sistema simpático e parasimpático, tem que lembrar de primeira, assim, que o sistema simpático e parasimpático, eles têm suas fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares, até chegarem ao órgão-alvo. E aí a gente cita, por exemplo, o sistema simpático. Ele tem a fibra pré-ganglionar, que vai liberar na região da fenda para a pós-ganglionar acetilcolina, ou seja, aquela região terminal da fibra pré-ganglionar, ela vai ser colinérgica. Já a pós-ganglionar, que vai percorrer até chegar ao órgão essa informação, esse estímulo ele vai ser uma terminação adrenérgica, libera norepinefrina. Gente, o pré-ganglionar e o pré-ganglionar libera acetilcolina na fenda para estimular aquela fibra pós-ganglionar, e a pós-ganglionar vai até o órgão e libera a sua ação adrenérgica, no caso, a norepinefrina. Já quando a gente fala do parasimpático, o parasimpático também tem sua fibra pré-ganglionar e pós-ganglionar. A pré-ganglionar vai percorrer até chegar àquela região de transição entre pré e pós-ganglionar, e ali ele libera acetilcolina. Então, essa região vai ser colinérgica. Já esse estímulo que essa pré-ganglionar fez sobre a pós-ganglionar vai caminhar até chegar no alvo, e ali vai ser liberado também a acetilcolina. Bom, pessoal, dando continuidade a tudo aquilo que já foi dito, irei falar sobre a excitabilidade do coração. No sistema cardiovascular, o miocárdio, ele é o responsável por bombear sangue para todo o nosso corpo. Em algumas literaturas, o miocárdio está dividido em 2 partes, que seria o miocárdio especializado e o miocárdio contrátil. O miocárdio especializado é um sistema elétrico do coração, que está dividido em 6 partes. O automatismo, que tem capacidade de se autoexcitar. O batimotropismo, que tem potencial de ação para que se possa contrair. O cronotropismo, que tem capacidade
de gerar uma frequência de despolarização, o dromotropismo, que também tem capacidade de conduzir estímulos de excitabilidade, e também temos o inotropismo, que tem propriedades de contração, e o lusitropismo, que tem propriedades de relaxamento. Já o miocárdio contrátil, ele é uma própria bomba de contração muscular do nosso coração. No miocárdio contrátil, ele possui uma fibra muscular que gera contração. Essas fibras estão em contato através de discos que estão entre as fibras e nelas possuem inúmeras estruturas que participam da interação entre essas fibras, que são as junções comunicantes. Essas junções comunicantes são principais responsáveis por gerar dromotropismo, que é a capacidade de conduzir estímulos de excitabilidade. Essas junções são importantes porque são canais que permitem trocas de substância entre essas células, permitindo a passagem de excitabilidade, propagando potencial de ação para que se despolarize e posteriormente ocorra a contração cardíaca. Sucessivo a isso, irei falar sobre a eletrofisiologia do coração. A eletrofisiologia do coração ocorre por meio da bioeletrogênese, que é a capacidade do nosso corpo gerar eletricidade através de movimentos de íons, influenciado pela permeabilidade da membrana e a diferença de concentração entre o meio extra e o meio intracelular, por canais que podem estar muitas vezes fechados ou abertos e também contínuos. Ocorre então pela entrada ou saída de íons e pela participação de bomba de sódio e potássio. Para fechar, resumidamente, irei falar sobre tudo que já foi dito antes. Sim, o coração é a bomba do corpo que joga o sangue para todo o organismo, e esse sangue ele é composto por nutrientes, por oxigênios, por células de defesas que promovem abastecimento a nossas células e aos nossos tecidos, sendo fundamental para o nosso corpo. Também vou falar sobre a diferença da sístole e da diástole. A sístole é a fase de contração do coração, onde o sangue ele é bombeado para os vasos sanguíneos. Já a diástole é a fase de relaxamento que faz com que o sangue entre em nosso coração. Também vou falar sobre o sistema simpático e o sistema parasimpático. Eles são opostos um do outro. O sistema simpático, ele bombeia sangue para o músculo, acelera o nosso coração, acelera a respiração e inibe a digestão. Já o sistema parasimpático, ele retoma a atividade normal do nosso corpo. Ele desacelera nosso coração, ele desacelera nossa respiração e também estimula a digestão. E sobre a circulação pulmonar e a circulação sistêmica, eu vou falar a definição dos dois, como já foi dita anteriormente. A circulação pulmonar, que também é conhecida como pequena circulação, é aquela em que o sangue é levado do coração para os pulmões e depois retorna ao coração. Já a circulação sistêmica, que também é conhecida como grande circulação, o sangue é levado do coração para o corpo e do corpo para o coração. Bom, pessoal, aqui foram as referências que nós usamos e
A nossa aula acabou e vamos passar para a aula de farmacologia. Espero que vocês tenham gostado da aula de fisiologia do sistema cardiovascular. Beijos, tchau!